Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. Amém. Quem veio quebrar o vaso de alabastro? Glória a Deus. Poder sentar, amados. Quero agradecer desde já ao meu Deus pela rica oportunidade de estar com vocês hoje, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A confiabilidade do pastor Tiago, sua querida esposa ali, a Márcia, prazer revê-los, né? Tá um tempinho que a gente não se vê. Também a nossa querida Adriana, né? Adriana, eu vejo a Adriana, eu sempre me lembro da mãe dela. Preguei muito para a mãe dela e, glória a Deus, até um dia ela se converteu a Jesus, né? E a Adriana está aí também seguindo a Jesus. E as irmãs, mas como assim? Eu disse, é porque eu já sou velhinha, viu? meu ministério se deu lá em Coronel Paranhos. E ali Jesus me batizou, no ensaio das crianças. Ali eu tive a primeira visão, revelação. Meu chamado se deu todo em Coronel Paranhos. Amo aquela igreja. E quando dá, geralmente eu estou por lá, também no ciclo de oração. Algumas irmãs aqui que eu conheço, irmãos, que eu venho às vezes ao ciclo de oração aqui. Não sei se a dirigente do ciclo de oração está hoje. A irmã Elza. Não, né? Irmã Antônia também, querida, né? Ela perdeu a sua cunhada, né? Não é isso? E é assim mesmo, né, irmãos? O Senhor está acolhendo aqueles que estão prontos, Deus está acolhendo. Estou feliz em estar aqui mais uma vez, na Aquauã. Minha querida mamãe me acompanha, mas ela não está bem, 79 anos, cansando muito. E a gente meio preocupada, e às vezes eu passo alguns dias com ela. Essa semana foi bastante corrida. Mas eu disse, Senhor, preciso estar lá para adorar a Ti. Glória a Deus. Prazer rever Tiago, né? Tiago lá do Pinheiro. Quando estávamos no ciclo de oração, Tiago é aquela pessoa, viu, pastor? Que ele é muito pontual. Não sei se ele está sendo aqui. É? Cadê a mamãe dele? Oh, minha amada. Então, quando estávamos lá no ciclo de oração, com a graça e a força de Deus, Tiago sempre estava ali, na porta. Os obreiros mal chegavam lá, mas Tiago, esse é obreiro fiel, viu? É. E eu, Tiago, ciclo de oração, vou estar, irmã Girlene. Chegava de manhã, e às vezes a gente passava o dia todo, ele ficava lá também. Às vezes ele deu, tem que ir para casa, voltava novamente. Mas um prazer, viu, Tiago? Louvado seja Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. E a sua mamãe também. Meus queridos, abra a sua Bíblia. Segundo livro de Timóteo. Palavra que Deus colocou em nosso coração. Capítulo 2. Obrigada, Adriana, pela água. Eu esqueci, mas a gente, se não cantarmos hoje, a gente canta outro dia, né? Só assim eu volto novamente. A irmã Márcia, cadê você com o violão? O violão deixa em casa. Geralmente as igrejas, vocês estão de parabéns, vocês tocam bem, viu? Eu só faço arranhar. Vamos cantar um corinho, né, Adriana? Só para cumprir, né? Cumprir. Tem a alça? Tem a guitarra. Qualquer coisa me dê a guitarra. Vocês. Glória a Deus. Pronto, se colocar melhor, não é? Então estão de parabéns, viu? Esse povo toca bem. E eu só observo esse menino, tem que aprender, viu? Eu só estou aprendendo, glória a Deus. Mas Jesus é tão maravilhoso, não é, jovens? O culto é com a participação de vocês. O irmão que me antecedeu falou muito bem. Deus continua abençoando sua vida, querido. Te faça próspero no teu chamado. Porque grandes coisas tem o Senhor para você. Glória a Deus. Deus vai te colocar em lugares altos, viu? Aleluia. Aleluia. E a promessa que Deus te fez está de pé. Glória a Deus. Porque Ele é fiel para cumprir com a promessa. Está cuidando de você de uma forma maravilhosa. Há coisas de Deus tão tremendas para ser entregue a você. Aleluia.
E ele ministrando e eu assim, louvando a Deus pelo cuidado excelente de Deus pela vida dele, pastor. Um cuidado assim excelente da parte de Deus. Não te preocupes, diz o Senhor hoje, aleluia. Deus está abrindo uma porta para você. E essa porta não é uma porta pequena, é uma porta grande, aleluia. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. Porque tu, em tua oração, há muito tempo, tu dissesse: Deus, eu quero te servir. Toma a minha vida, faz de mim o teu querer, a tua vontade. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. E Deus não esqueceu a sua entrega naquele dia. Hoje Deus lembra você, para deixar bem claro para a igreja hoje, que Ele está aqui, que a Coam pertence a Ele, que Ele é o dono do tempo, aleluia, e que Ele está cuidando de você, da sua vida, de uma maneira especial. Haverá salvação nos meios dos teus, diz o Senhor hoje. Aleluia, aleluia, porque é o Senhor que visita a casa, que entra na casa, que faz mudança e que coloca tudo no devido lugar. Só se alegre, deixa Deus te usar, não tenha medo, aleluia. O Senhor te deu o dom da palavra e diz o Senhor: continue buscando, adorando, mergulhando, aleluia, aleluia, porque Deus vai te usar de uma profundidade tão grande. E você não vai esquecer o dia de hoje, que Deus está simplesmente lembrando a você do teu chamado, da promessa na tua vida. Aleluia. Oh, Ramashi de Kamanai. Jesus está aqui. Quem pode sentir a presença dele? Oh, aleluia. Meu barco encheu com a fúria do mar. Precisei de ajuda para não sentir-me perdido, aleluia, diante do mar, sozinho, chorando, vendo a morte chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem andando, sereno e mansinho, sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Olha aí, eu sei que meu porto está distante está, mas sei que em breve eu vou ancorar. Eu sei que Jesus no meu barco está. Só Ele é quem pode o mar acalmar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Ele veio, Jesus veio andando, sereno, mansinho, sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Acalmar, amém. Ele faz isso mesmo. Estamos no barco, o mar se torna bravio, né, Márcia? As ondas altas, e a gente diz: vamos perecer. Mas aí Jesus, a gente às vezes esquecemos que Ele está na polpa do barco. Aleluia, aleluia, aleluia.
E ele diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E tudo se fez bonança. Aleluia. O Senhor está acalmando o mar. Aleluia. O Senhor está acalmando o vento. Aleluia. Tem milagre de Deus chegando para a sua vida. Eu creio. Pronto, amado? Glória a Deus. Muito obrigada, viu, queridos? Vamos à palavra. A palavra é maravilhosa. Jesus está aqui e a igreja continua adorando, né? Aleluia. Tem aqui um grupo de jovens, não é? Os jovens estão de parabéns, estão lindos. E sempre que eu vejo os jovens, os pré-adolescentes, nossas crianças também, eu louvo a Deus porque vocês estão aqui na casa de Deus, não é? É bem verdade que não é fácil servir a Jesus, não é? Ele não prometeu que seria fácil. Ele disse: olhe, quem quiser seguir a mim, negue a sua cruz de cada dia, pegue a sua cruz de cada dia, melhor dizendo, negue a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus é uma vida de renúncia diária. Sim ou não? Sim. E ao ver esses jovens, eu sempre adoro e oro ao Senhor pela vida de cada um deles, porque não está fácil. Se na minha época não era, imagino no mundo de hoje, no século XXI, onde o entretenimento está de uma forma, não é? Tão espantosa, onde tudo agora se resume a um pequeno aparelho chamado celular, não é? Eu sou da época, da década de 80, em que fazíamos fila para pregarmos. Tiago, pastor Tiago, o senhor é dessa época? Eu era pequenininho, então eu sou bem mais velha do que Tiago, né? É verdade. Que é o pastor Bosco, o pai dele, que admiro muito, sua mãe. Quando pregava em Coronel, a gente ia com muito prazer ouvi-lo. E eu nunca cansei de ouvir o pastor Bosco em suas pregações, nos seus estudos. Na nossa época, eu acho que tinha mais estudo ainda, principalmente para os jovens que estão namorando, que pretendiam casar. Eu participei muito disso, né? Hoje não tem como na nossa época. E Tiago realmente é pequeno, né? Era pequenininho, né? Eu já vou fazer 54 para a semana, né? Então, assim, já vivi bastante tempo. E posso dizer que mamãe, quando voltou para Jesus, eu sou a menor da casa, eu tinha 4 anos de idade para 5 anos de idade, porque eu tenho uma lembrança vaga dela levar os 5 filhos para a igreja da Jatiuca e a gente se ajoelhando ali no altar, não é? Desde então, eu sirvo a Jesus, glória a Deus. Mas, irmã Girlene, foi fácil? Não é fácil não, jovens. Tem momento, não é, de muitos desafios, os momentos da nossa transformação de hormônios, não é? Tem tudo uma questão de família. Eu louvo a Deus, mamãe, com a sua simplicidade, nos levou a conhecer Jesus. Papai não era crente, mas meu pai era aquele pai que dizia, pode ir para a casa de Deus. É por isso que Deus abençoou muito ele, não é? E o problema do papai é que era um homem prostituto, mas Jesus o salvou. E ele dorme no Senhor, e ele já está com o Senhor lá, e é a minha esperança de encontrar com ele lá, glória a Deus. Então, a vida cristã não é uma vida fácil. Eu lembro-me que eu criança ainda, e os irmãos sabem quem era daquela época aqui, da década de 80, e a gente sabe que os cultos, né, eram portas fechadas, né, e as pessoas não podiam entrar no culto, era bastante rígido. E certa feita, eu ainda criança, eu fiz uma oração que mudou toda a história da minha vida. Escute bem. A minha oração foi, não converse, queridos, Deus está falando. A minha oração foi, Senhor Jesus, eu quero te conhecer não como o pastor fala de ti, mas eu quero te conhecer na profundidade. Essa oração mudou a minha vida.
Aleluia. E só faz uma oração dessa quem quer conhecer Deus, quem tem sede de Deus. E aí Jesus me batizou com 9 anos de idade no ensaio das crianças. Minha primeira visão, revelação, foi tudo ainda menina. Eu lembro, pastor Tiago, que eu fui ao ciclo de oração das crianças. E Deus me mostrava uma espada. Ela tinha mais ou menos 1 metro, toda no ouro, toda cheia de joias preciosas. E havia um fogo nela que não consumia ela. Mas eu ainda criança, eu abri os olhos, fechei, vi a espada por 3 vezes. Me levantei, fui até a minha dirigente de oração e disse: irmã Célia, eu estou vendo algo. Ela, o que foi? Contei para ela, ela fez: Girlene, volta a orar, porque hoje Jesus vai batizar 3 crianças com o Espírito Santo e com fogo. E naquele dia Jesus batizou 3 crianças, glória a Deus. E aí eu comecei a ter mais sede de Deus. Íamos para a vigília, irmão, e a gente às vezes não tinha passagem para voltarmos no Barro Duro, e a gente às vezes íamos a pé e voltarmos a pé. Aquele grupo cantando e adorando a Deus. Tempos bons que o meu filho, quando eu falava dessa experiência com Deus, ele dizia: mamãe, me dá saudade. E a senhora fala de um tempo que gostaria de vivê-lo, não é? Mas glória a Deus, que ele foi bem educado, serve a Deus, já sou vovó. Mas o que eu quero dizer é que Deus conhece você, querido jovem, e as tuas limitações. Aleluia. Ele conhece suas guerras. E algumas são guerras terríveis, não é? Quando se tem uma família cristã, como Timóteo, que teve a avó Lloyd e a sua mãe Eunice, que levaram ele a conhecer Jesus, se torna mais fácil. Mas isso não quer dizer que estamos isentos do perigo, não. Quando os pais não são crentes, é mais difícil. Eu não sei se alguns jovens, pré-adolescentes, têm pais que não são crentes. Então, a coisa se torna mais difícil, porque os pais não entendem a linguagem espiritual, não é? E eu sei que eu estou falando para um grupo de jovens e a igreja em si, de pessoas totalmente um diferente do outro, com cada um com seu DNA, cada um com seu gosto diferente, cada um com a sua escolha, cada um com o seu limite, e Deus é conhecedor de cada um de vocês. Então eu quero vos dizer nessa noite que Deus ama você e tem um plano em sua vida. E Deus não quer que você desista da caminhada. E vamos ler aqui Timóteo capítulo 2, quando Paulo, aleluia, escreveu para Timóteo, dando conselho, recomendações, instrução. E ele dizia assim: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele, conhecedor da vida de Timóteo, e sabia ele que Timóteo tinha um chamado, não é? Ele escreve essa carta, mas dizendo: você precisa se fortificar no Senhor. Querido jovem, a sua força não está em você mesmo, não está no papai e na mamãe, ou na avó ou no tio que cria você, porque às vezes tem jovens que são criados pelos avós, por tios. Não sei a sua trajetória de vida, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é conhecedor e conhece você e te escolheu. Você está aqui porque Ele chamou você. Está lá escrito em Isaías que Ele te escolheu. Aleluia, glória a Deus. E Ele é o Senhor que está te ajudando. E você está aqui hoje por conta da ajuda de Deus. Glória a Deus. Então, a sua força não deve estar alicerçada no papai ou na mamãe, ou no que você possui, ou na sua inteligência, ou no pastor e ninguém. A sua força deve estar no Senhor. Você precisa se fortificar nele. Quando nos fortificamos no Senhor, vencemos os dardos inflamados do maligno, que não são poucos. São? Não. Se vamos à escola, somos atacados. E como o nosso querido irmão falou, como é o nome do jovem que falou? Aniel.
nos falou aqui. É assim mesmo. Na minha época, às vezes, éramos sim, zombar porque éramos crentes, e chamava às vezes de, e aí, irmã, como é que você está hoje? Eu dizia, eu estou bem, porque Deus está cuidando de mim. Mas eu sempre orava para que Deus me desse estratégia para falar do nome de Jesus. Teve um momento na minha vida e na vida de todo ser humano em que você acha que não vai conseguir chegar. É assim ou não é? Hein, pastor? É assim ou não é? Todos nós. Não tem aqui super-homem nem super-mulher. Nem Mulher Maravilha, tem? Não. Até os heróis de quadrinho têm uma fraqueza. É assim ou não é? Cada um deles tem fraquezas. Nós só somos fortes no Senhor. Se não tiver o Senhor como base, como alicerce da sua casa, a estrutura familiar não vai se sustentar se não for o Senhor. Quando diz lá em Salmo 127, não é? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Não é assim? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Os que guardam. Em vão é se acordar de madrugada, trabalhar, se esforçar tanto. O que o salmista quis dizer? Que a nossa força humana não pode vencer o espiritual, a não ser que Deus esteja conosco. Glória a Deus. Então, querido jovem, você só vai vencer os dardos inflamados do maligno quando você estiver revestido do poder de Deus. E o poder de Deus se faz necessário, aleluia, na vida daquele que serve a Deus. Porque a nossa conduta na escola é diferente, na faculdade, no trabalho, na rua. E alguém a olhar para mim, para você, diz, ali é um crente, ali é uma crente. É assim ou não é? Porque é um sinal de Deus, aleluia. Quando a gente anda, vida até na nossa fala, pessoas são confortadas. Por quê? Porque a presença do Senhor está na nossa vida, aleluia. E aí ele vai mais adiante, que não quero me deter no texto todo. Ele vai no versículo 22, diz, foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Ele ainda acrescenta, foge das paixões da juventude. Timóteo era jovem. E tanto há uma força na juventude, como também aos desejos que floram na juventude. Sim ou não? Sim. Nós já passamos por essa fase, né? Né? A fase da alegria, da força, de passear, né? E vamos para a gente reunir grupo, e comer, e fazer lanche, e piquenique na praia. E vamos, e agora vão até o cinema. E na nossa época nós não íamos ao cinema, né, pastor? Era proibido até mesmo a TV em casa. Hoje vocês estão vivendo a época mais light, né? Podemos dizer assim, né? Que você pode ir até ao cinema, pode já ter televisão em casa. Antigamente quem tinha televisão era disciplinado. Era ou não era? Era assim. Então vocês estão vivendo uma época light, uma época em que tem mais facilidade do que na minha época. Mas eu quero te dizer que o tempo, as estações mudam, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. É o Deus que sabe como, o menino falou muito bem do fogo. O fogo tinha que estar ali no altar, o fogo não se consumia, tinha que estar ali, era aceso pelo próprio Deus e não poderia ser contaminado. Aleluia, glória a Deus. Uma vida santa não é fácil, queridos, mas é essa vida que Deus quer que venhamos viver lá. Vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz, foge das paixões da juventude. Quantas paixões tem, né, a juventude? E eu quero que preste atenção aqui, queridos. Não converse, não fale. Deus está falando. Isso é muito sério quando Deus está falando. Porque você não tem controle sobre sua vida. O amanhã a Deus pertence, não é? Glória a Deus. Intimidade com Deus, ela se busca na oração, na leitura da Bíblia,
no jejum. Eu estou falando aqui para pessoas adoradoras e para as pessoas religiosas. E há uma diferença grande. Ah, não, Adriana? O religioso, ele está no culto, e talvez algum dos jovens seja esse jovem religioso. Está no culto porque precisa estar presente. Às vezes vem ao culto porque papai e mamãe são crentes, né? E diz que tem que estar lá no culto. Eu conheço muitos casos que a gente tem orado. E um casal, o filho quando completou 18 anos, o menino fazia tanta coisa na igreja. E participava dos jograis, Márcia. E participava de tudo. Mas só fez ele completar 18 anos que ele disse: papai e mamãe, agora eu vou viver a minha vida. É sério isso? Aí, cuidado aí, papai e mamãe. Filhos não são criados dentro da igreja, são criados em casa, educados em casa e conhecem Jesus em casa. Culto doméstico, né? Aleluia, glória a Deus. Quantas famílias já não fazem culto doméstico? Você não sabe que arma poderosa é o culto doméstico. Glória a Deus. Ah, mas o meu filho, imagina, foi criado na igreja. Igreja, filho não se cria em igreja. A igreja é um complemento para a adoração a Deus e entrega a Deus. Mas ele tem, se ele é filho de papai e mamãe crente, ele tem que conhecer a Deus em casa através dos pais. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que é a tristeza do século XXI? Dos pastores que têm compromisso com a verdade. E como eu oro por eles, porque não é fácil pastorear. É fácil, pastor Tiago? E no século de hoje? É fácil ser uma esposa de pastor, Márcia? Não. É que, irmãos, os pais estão deixando os filhos à vontade. E às vezes o filho com 4, 5 anos de idade já tem um celular na mão. É assim ou não é? Hã? Até me ensina você também. Porque às vezes o meu sobrinho, não é assim, assim. Eu digo, misericórdia. É assim, titia. Pronto, eu digo, pronto. As famílias estão deixando o fogo se apagar em casa. Aleluia. É uma realidade e é preciso ser dito. Na hora do almoço é celular, na hora do café é celular. E Jesus está onde então? Uma casa que diz que o povo são crente tem que ter Jesus. Aleluia. A Bíblia diz tudo com ordem e decência. E quando você inculca Jesus na vida do teu filho, da tua filha, você está fazendo, pai, mãe, a coisa certa. Porque já estamos vivendo esses dias difíceis, que está escrito aqui que os filhos ficarão amantes de si mesmos, rebeldes a pai e mãe, avarentos, ignorantes, sem afeição alguma. Está acontecendo isso ou não está? O que passa no jornal é só os filhos matando pai e mãe, porque simplesmente tirou ele da TV ou tirou ele de estar usando o celular. A minha preocupação, pastor Tiago, é o que é que essa geração de hoje está fazendo. Eu vejo uma geração fraca, porque a geração está fraca mesmo. Uma geração que não ora é uma geração fraca. Sim ou não? Sim. Mas ainda tem um remanescente aqui, foi falado nessa noite. Um remanescente que está orando entre o altar e o alpendre, dizendo: Deus, usa-me, aleluia. Porque eu quero ser um instrumento, uma atalaia na terra nesses últimos dias. Há um remanescente de Israel que Deus está revelando, chamando e cuidando, aleluia. E eu quero dizer a você, querido adolescente, querido jovem, a melhor coisa é você se entregar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma. É amá-lo com todas as tuas forças. Não tem presente melhor.
Aleluia. Porque as coisas desse mundo passam, são passageiras, são atrativas, são boas para a carne. A Bíblia diz em Provérbios que o pecado é tão doce ao nosso paladar. Não é assim? Mas quando desce, é como fel e traz morte. Aleluia. E o Senhor está chamando essa geração a ser compromissado com a verdade. Aleluia. Quer mudança de vida? Busca Deus. Quer mudança no teu lar? Busca Deus. Quer transformação, salvação? Busca Deus. Não temam outro caminho. Aí as pessoas às vezes falam: irmã Girlene, quem era a Assembleia de Deus que há tanto tempo? Eu disse: mas a Deus não mudou não. Deus continua sendo o mesmo. Quem mudou foi o povo. Deus mudou? Deus não mudou. Aleluia. Ele é o poderoso, é o grande eu sou. Aleluia. Que hoje está dizendo: eu quero que você se fortifique na minha graça. Aleluia. Esquece um pouco as redes sociais. Tira mais tempo para leitura bíblica, para oração. Às vezes eu uso o termo assim: orei muito, mas é errado. Quem orar nunca é muito, não é? Mas às vezes, irmãos, eu passava 2, 3 horas no quarto, ainda muito jovem. E papai, na hora que ele dizia assim: o que é que a Girlene tanto faz no quarto? Aí a minha mãe dizia assim: ela está orando, Joelson, para Deus salvar a sua vida. Aí ele se calava e dizia: tá bom, tá bom, tá bom. Mas como é bom ter intimidade com Deus, irmãos. Você ouve Deus até no vento. Aleluia. Quem vive uma vida de oração, de intimidade, de adoração, aleluia, conhece a voz do pastor, aleluia. Ele é obediente, porque quem ama a Deus se torna obediente. Não é porque o pastor pede que ele faz porque ele vive para Deus, aleluia. Quem vive para Deus, nada é pesado, é pastor? Não. Nada é pesado. O que o líder pede não é pesado. Aleluia. Eu não sei porque eu tive uma vida muito assim de obediência com os meus líderes. E cresci em uma vida de oração e de leitura bíblica. Era tão espantoso, queridos, que quando eu lia a Bíblia, eu ainda jovem, com 11, 12 anos de idade, pastor, Deus abria assim uma profundidade que eu começava a chorar. E às vezes eu chorava escondido para que meu pai não pudesse ver, aleluia. Mas era o Senhor revelando, aleluia, as coisas do céu, aleluia. Isso aqui, irmão, uma festa se vai, uma praia é bom ir, mas passa, o shopping passa, mas a presença de Deus você não pode perder. É tão forte, é tão real, que Moisés disse: Senhor, está escrito em Êxodo 33, eu não vou sem a tua presença. Ele disse: mas eu vou enviar um anjo, e o anjo vai adiante de vocês. Ele disse: não, Senhor. Aí o Senhor disse: então manda o povo tirar os atavios, as joias. Sabe o que são os atavios hoje, irmão? É o pecado do disse-me-disse, da inveja, do ciúme, da vaidade exacerbada, da concupiscência da carne. São atavios que precisam ser deixados. Deus diz: tira o atavio, manda o povo tirar. E quando o povo tirou, o povo se converte e começa a orar, a pedir perdão, a dizer: Senhor, eu pequei porque sou falho. Você já pediu perdão a Deus hoje? Porque todos os dias, irmão, várias vezes um dia eu estou, não estou, tá aí minha amiga Jedava, às vezes eu estou: Senhor, me perdoe. A Jedava diz: o que é, gente? Estou pedindo perdão a Deus, porque eu sou tão pecadora, eu não sou digna de nada de Deus, mas a graça dele, o amor dele nos alcançou. Ele pega o meu nome e o teu. Nós que éramos escravos do diabo, servia tantas vidas aqui com história. Um vivia no candomblé, outro na prostituição, não sei qual era a tua vida. Jesus olhou para você e disse: eu vou transformar você, eu vou dar um novo nome a você. Hoje você tem um nome escrito no livro da vida. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor te chama, irmão, para estar na intimidade com Ele. Então havia tantas coisas que eu passei de experiência com Deus.
E hoje, quando a diversidade chegou na minha vida, que meu esposo com 25 anos, tínhamos 25 anos, meu filho só tinha 3 meses de nascido, meu esposo adoeceu com câncer na cabeça. E o bom, irmãos, que quem tem intimidade, Deus fala, até lavando o prato. Eu estava lá lavando os pratos. E Deus disse, Girlene, Alvaci está com tumor na cabeça e é maligno. Eu me espantei, oxi. E na terceira vez entendi que era o Senhor falando e disse, sim, Senhor, me capacite, me ajude. E eu achava que era algo rápido, foram quase 6 anos cuidando dele, até Deus preparar, porque Deus já tinha me dito que iria acolhê-lo. Então, veja bem, você precisa ter intimidade e ter a presença. E Moisés disse assim, não quero, quando o povo deixou todos os atavios e se converte ao Senhor, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, querido, você não é nada. O grande é Ele. Não pense que por você pode ser ter 2, 3, quanta faculdade quiser, ter um bom emprego. Eu quero dizer a você, e vou repetir, você não é nada. O grande é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que abre a porta. Você comeu hoje, foi Ele que lhe deu. Você está vestido, é Ele que lhe deu. Mas irmã Girlene, eu trabalhou porque Ele abriu uma porta e está lhe dando saúde para trabalhar. Sua força, você não é nada. O grande é Ele. Moisés sabia tanto da importância da presença dele, que disse, não vou sair se o Senhor não for comigo a tua presença. O povo deixou os atavios, pediram perdão a Deus, e o Senhor diz assim, Moisés, a minha presença vai contigo, para te fazer descansar. Aleluia! Eu vou repetir. Aleluia, porque Deus está falando. Deus está dizendo, a minha presença vai contigo, para te fazer descansar. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão. E Deus está dizendo que a presença dele está com você. Descanse o coração. Aleluia. Porque Deus está cuidando de ti. E está cuidando dos teus. Aleluia. Aleluia. Você não está só. A presença do Senhor irá contigo para te fazer descansar. Presença. Não adianta ser ungido e não ter presença. Saul foi ungido, mas perdeu a presença. Aleluia. Aí Deus disse, Samuel, pega o odre, enche de óleo, vai até a casa de Jessé, porque dos filhos tem um, que eu vou fazer rei em Israel. É segundo o meu coração, aleluia. Jessé disse, como? O Senhor disse, vou te dar uma estratégia. Diz que tu precisa ir para adorar a Deus. E ele vai, porque Saul já estava rebelde. Saul já tinha esquecido o primeiro amor. Saul já esqueceu da aliança com Deus. Aí o Senhor vai e usa Jessé. Jessé entra na casa, vê Eliabe e diz, é este, um homem bonito, formoso, alto, homem de guerra. Aí ele diz, é esse. O Senhor diz, ah, Samuel, tu vês sua aparência, mas eu, Deus, conheço o coração. Não é este. Passa os moços, diz, acabaram-se os mancebos? Aí o pai diz, não, tem um, né, que cuida de ovelhas. Coitado de Davi, era um menino que não era tão amado na família, que era tão achegado. Ele cuidava das ovelhas. Os grandes, os mais velhos, eram homens que estavam ali lutando no exército de Saul. E ele diz, então só nos sentaremos quando este chegar. E chega o menino e manda o recado. Eu acredito, a Bíblia não menciona ele ruivo, ainda um adolescente, correndo. E dizia, o que é que papai quer comigo? E limpou dos capim, mas estava cheirando a ovelha. Aleluia. E chega, e quando ele entra na casa, que em Samuel olha, o Senhor diz, é este. Aleluia. Não tem aparência, é pequeno, é ruivo, roupa de pastor, cajado de pastor, com cheiro de campo, cheiro de ovelha. Mas é este que eu tenho escolhido segundo o meu coração. Os irmãos de Davi ficaram espantados, dizendo, mas como? Aleluia.
Deus te escolheu dentre os teus, aleluia, para fazer a diferença, aleluia. Deus te chamou dentre os teus para fazer a diferença. E aí a caminhada não para, você tem que mergulhar na oração. E Davi sabia a importância da presença, que certa feita ele escreveu um salmo. E o salmo, você sabe que são cânticos que ele dizia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. E sabe o que ele havia no Davi? Ele disse: jamais eu vou abrir mão da presença. Aleluia. Jovem, Deus está dizendo: não abra mão da presença dele. Aleluia. É a presença dele que te vai fazer próspero na vida espiritual e na vida material. É a presença dele que vai fazer com que você vença o gigante, essa luta, guerra interna que você está vivenciando. Talvez com a síndrome do pânico, do medo. E às vezes papai e mamãe não sabem. Você está com seus dilemas e segredos que só Deus sabe. Deus diz para você hoje: não abra mão da minha presença. Aleluia. Porque a presença do Senhor é que vai te fortificar para que você viva os dias que ainda virão. Igreja do Senhor, Deus diz a você hoje: não abra mão da presença. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Está difícil, ora. A coisa está difícil, ora. Está faltando dinheiro, ore. Vou contar um testemunho, rapidinho. Depois que Deus levou meu esposo, tem tantos milagres que Deus fez. E eu lembro que, eu vou contar esse. Eu sei que Deus, quando manda contar alguma coisa, é porque Deus tem uma palavra para alguém aqui. E eu sei que eu saí e eu precisava pagar a conta de água, de luz, eu não tinha dinheiro. E aí fui até um mercadinho, agora me mudei na antiga casa. Tinha um mercadinho próximo, eu fui até ele. E ao sair, eu ouvi um grito: ei, irmã Gilene, do outro lado. Quem conhece ali o Benedito Bentes 1, tem aquela igreja batista, Monte das Oliveiras. Eu morava ao lado da igreja batista, segunda rua. E a pessoa estava ali no muro da igreja batista, na calçada. Aí eu, sim. Ela, peraí. Aí atravessou, veio até me abraçou e disse: a senhora, a voinha entregou o envelope à senhora? Eu disse: a mim? Não, querida. Eu disse: oxe, mamãe mandou esse envelope. É uma carta para a senhora, já está com uns 2 meses, a voinha não entregou ainda. Aí o Senhor disse bem assim: é dinheiro que tem. E eu preocupada para pagar as contas. Aí eu disse: tá bom, amada. Aí o Senhor disse: vá agora. Eu disse: eu vou, daqui a pouco eu vou hoje lá. Disse: vai, irmã Gilene, tá bom? E a mãe dela morava em Aracaju. Fui, meu cunhado, que agora dorme no Senhor, Deus o levou na pandemia. E aí fui com meu cunhado. Ele disse: meu cunhado passou lá em casa para resolver um negócio e disse: me deixa lá na casa da irmã Maria. Chegando lá, visitei a irmã Maria, saudei, cantei hinos, fiz uma oração por ela e não falei do envelope, né, irmãos? Que crente tem que ser sábio, né? Visitei, orei. Depois de tudo, ela disse assim: irmã Girlene, tem um envelopezinho aqui que a minha filha deixou para você, a Maria. Aí pegou o envelope e me entregou. Disse: tá, irmã, muito obrigada. Ela disse: tá com uns 2 ou 3 meses que eu estou com esse envelope. Escute bem que Deus tem uma palavra para você agora. O que é seu é seu. O que Deus vai lhe entregar vai chegar no tempo certo. Estava guardado, mas era meu. Estava guardado, mas vai chegar no tempo certo. Tem o seu nome, mas vai chegar em suas mãos no tempo certo. Glória a Deus. Que quando eu cheguei em casa, irmãos, e eu, glória a Deus, obrigada, Senhor, me sentei e abri o envelope. Meu irmão, o dinheiro deu para pagar a água, para pagar a luz e ainda comprar comida. Você crê nisso? Aleluia! Quem tem intimidade com Deus vê milagres.
presencia milagres é surpreendido pelo Deus de milagres. O que Deus tem para você é seu, tem o seu nome. Não chegou, mas está prontinho. Vai chegar no tempo certo, porque Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus chega na hora exata. Na hora exata Deus vai chegar. Crê? Crê, pastor? Na hora exata vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está levando você assim, ó. O Senhor me mostra um campo, como se houvesse aqueles caminhos mais sem saída, mas com saída assim. E Deus tirando assim você daqui, botando aqui. E o Senhor dizendo: estou ensinando a ele, trabalhando nele. Aleluia. E trabalhando por ele. Glória a Deus. Porque vem algo grande. O Senhor vai te confiar. Aleluia. O segredo, sabe o que é, irmão? Quando se adora, né? Quando é adorador, as coisas acontecem. Deus vai te surpreender. Meu esposo era militar. E eu lembro que morávamos ali próximo ao Pinheiro. Eu morava na rua que o pastor Jusceni morou. E na rua Santa Rita, obrigada. E aí, não tínhamos nada, o Suragino estava pagando, né? Quem lembra dessa época? E eu disse: Deus, amor, eu vou para o ciclo de oração. Ele disse, vou orar para Deus fazer um milagre. Fui embora. Lá no ciclo de oração, eu orei, ouvi Deus. Olha, irmão, ciclo de oração, eu amo ciclo de oração. Quem vem para ciclo de oração tem resposta. E aí, Deus falou comigo e disse: mulher, estou cuidando de ti, vou te surpreender. Eu disse: eu creio, Senhor. Descansa o coração. Voltei adorando a Deus. Que quando eu estava andando numa rua que até hoje nunca foi asfaltada, eu subindo na rua, veio um vento que fez aquele redemoinho. Vocês já viram esse vento? Dá mais interior, né? Não é? E eu disse assim: misericórdia. Eu disse: oxe, uma hora dessa, eram as 5h15 da tarde, 5h20. Eu disse, aí parei assim com a Bíblia e disse: oxe. Aí o Senhor disse: mulher, estou mandando o vento no redemoinho para te abençoar. Olhe para o chão. Irmão, o vento veio, parou assim. Que quando eu olhei, irmão, eu encontrei há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Uma nota de R$10, bem dobradinha. Que quando eu peguei, o Senhor disse: compra, mulher, o teu pão, o teu café, a manteiga. Aleluia. Eu quero dizer a você: pode você perder tudo, mas não perca a presença. Aleluia. A presença te faz descansar. Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações, adversidade, quem está guardado na sombra do Onipotente está seguro. Nada vai lhe tirar do altar da oração, do secreto com Deus. Deus te convida esta noite. Deixa eu te fortificar da minha graça. Aleluia. Para que você fique na minha presença. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença dele, a igreja se coloca de pé. Quem está sentindo a presença dele, quem está sentindo a presença dele, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença dele te faz descansar. Aleluia. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Querido jovem, fortifica-te na graça. O Senhor te convida a viver uma vida de oração, de compromisso com Deus. Renova essa aliança com o Senhor. Por algum motivo, talvez ela foi rompida, quebrada. Mas Deus conhece você. E Ele te diz nessa noite que te ama, que tem um plano contigo. Aleluia. Aleluia. E que o plano dele não serão frustrados na tua vida. Ele te chama a renovar esta aliança. E Ele está dizendo: não ameis o mundo, nem que o mundo há, pois aquele que ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. As coisas ficam, a concupiscência da carne fica, mas há um céu te aguardando. Jesus está voltando, aleluia. Você vê como estão os políticos, como a coisa está, as alianças sendo feitas e as promessas bíblicas se cumprindo. Jesus está voltando, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Ele quer usar a mim e a você para fazer a diferença no mundo de hoje tão difícil, em que as pessoas andam sem paz, as pessoas estão perturbadas, as pessoas estão cometendo suicídio, e até mesmo pessoas crentes, filhos de crentes. Quantos têm me ligado pedindo oração pelo filho, pela filha crente que tentou suicídio, irmãos? E eu digo: o que é que está faltando, Senhor? O Senhor me disse certa feita: está faltando buscar a minha face. Aleluia. Eu quero adoradores, Girlene, não religiosos. Aleluia. Quem é adorador aqui? Quem é adorador aqui? O conjoado é bom, mas ele não pode passar e você continuar o mesmo. Tem que ter mudança de vida. E a mudança, ela começa de dentro para fora. Aleluia. Deus tem chamado você, jovem, e diz: renova esta aliança. Aleluia. Há alguém no nosso meio que não conhece Jesus ainda? Tem alguém que não é crente, que veio hoje visitar? Levante a mão, por favor. Tem alguém não crente, alguém afastado? Venha, venha. Venha, dê esse passo para Jesus. Não tem ninguém? Ninguém? Aleluia. Venha para Jesus. Aleluia. Tiver alguém ao seu lado, fala aí, diga, chame, convide ele para vir aceitar Jesus. Isso é uma guerra espiritual, irmãos. Eu conheço pessoas que dizem: Girlene, irmã Girlene, naquele dia do convite, eu senti um peso tão grande nas minhas pernas. Parecia que tinha uma corrente grossa. Olha aí. E tinha mesmo, né? Tinha mesmo. Então, irmão, é um momento de uma guerra espiritual grande. Porque Satanás não quer que essa vida conheça Jesus. Aleluia. Mas se você estiver aqui e não é crente, venha aceitar Jesus hoje, que o Senhor vai salvar a ti e a tua família. Glória a Deus. E ao queridos jovens, aleluia, o Senhor diz: não desista de buscá-lo. Se aprofunde, aleluia. Conheça Jesus, conheça a voz do pastor, aleluia. Deixa o Senhor te encher, porque as bênçãos de Deus são tão poderosas, irmão. É tão gostoso ouvir Deus, ter revelação do céu, não é assim? Que não tem prata nem ouro que pague. Tem um hino que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa, adore, que eu já vi. Quem era você? Aleluia. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Aleluia. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa, aleluia, diga a Ele, eu já fiz. Diga: Senhor, perdoe, eu sou fraco mesmo, me ajude a vencer. Toda a minha vida
Mas eu quero continuar te servindo e te adorando. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas, bem suave. Querido, você aí. Andei fazendo Aleluia, como Deus te ama. a condição. O Senhor está guardando você, sua vida, de uma forma tremenda. Diz o Senhor hoje, não se preocupe com o problema. Você sabe do que Ele está falando. A tua força não pode. Mas diz o Senhor que Ele vai agir como general. Olha. Ele vai agir por ti como general. Descansa o coração. O Senhor está pelejando por ti. Aleluia. E aguarda a surpresa de Deus. Oh, Senhor, sim. Aleluia. Diz o Senhor que Ele é quem tem poder de multiplicar os teus celeiros. Aleluia. Em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Quantos louvam ao Senhor? Quantos querem continuar orando pela irmã Girlene? Quantos querem que ela volte aqui mais uma vez? Glória a Deus. Pronto, irmã Girlene, a casa é sua, viu? Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que nessa noite já temos ouvido, tudo que foi feito. O Senhor, Ele falou com você nesta noite. O Senhor, Ele tem a sua forma de trabalhar. Eu sempre digo que cada culto, ele é único, ele é exclusivo. E nunca haverá mais um culto igual a esse. E a maneira do Senhor, Ele tratar, Ele tem as suas particularidades. Às vezes o culto, nós viemos a prestar um culto, mas Deus, Ele trata no culto apenas com uma pessoa, porque ela estava precisando de ouvir aquilo. Glória a Deus. E está tudo certo, porque o culto nós íamos entregar a Ele. E o Senhor, na medida que alguém tem sede, está precisando, Ele vai respondendo. Então, se Deus falou com você nessa noite, Ele falou comigo nessa noite. Eu estou levando o alimento para andar por mais alguns dias. E o alimento, pastor, acaba? Ele acaba, por isso que a gente sempre precisa estar renovando, não a palavra, mas renovando a nossa necessidade de ler a palavra todos os dias. Só o Senhor, Ele é suficiente na nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê mais uma semana de bênção. Os trabalhos seguem, glória a Jesus. Na terça-feira, o irmão Diácono Genival pediu para os matutinos eles serem suspensos por conta das chuvas e só acontecer no sábado. Mas eu não sei se essa semana teve. Tem informações, presbítero Barbosa? Essa semana houve o matutino? Houve? Então essa semana, acredito que as águas, como no dilúvio, né, as águas baixaram. Glória a Jesus. Então vamos continuar com o dilúvio, não, glória a Jesus, com o matutino. O dilúvio é de bênção aqui, amém? Então, terça-feira, quinta-feira e sábado, glória a Deus, continua aqui o nosso matutino. Quinta, consagração, à tarde, ciclo de oração, glória a Deus. E sábado, nosso trabalho com a juventude, tarde e noite, né? Então, todos os jovens aqui presentes, glória a Deus, incentive os seus jovens, os seus filhos, para estarem aqui participando também, em nome de Jesus. E domingo, nosso primeiro domingo do mês, vamos começar com o culto evangelístico, o primeiro culto, e o segundo culto com a participação dos senhores, pois os novos convertidos estarão celebrando ao Senhor na congregação ali no Clima Bom. Vamos orar ao Senhor. Diácono Carlos vai orar agradecendo por tudo nessa noite em nome de Jesus. Mangilene, mais uma vez obrigado. Leve a nossa gratidão ao pastor Herman, viu, por tê-la liberado em nome de Jesus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Pai amado, Pai de misericórdia, Deus de poder.
Nós te louvamos, ó Pai, por mais esse culto abençoado, Senhor, o qual o Senhor se fez presente e falou conosco. Deus, nesta noite, recebemos uma porção dobrada, Senhor Deus, das tuas bênçãos, ó Pai. E creio, Senhor Deus, que nós aqui, Senhor, ao chegarmos em nossas casas, ó Pai, estaremos tão cheios do teu Espírito, que vai sendo transformado onde a gente vai passar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja. Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, fica conosco hoje e sempre, e toda a igreja diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e que a doce consolação e comunhão do Santo Espírito esteja com todos, e todos dizem: amém. Diga para o seu irmão: eu vou morar no céu, e dê a paz do Senhor a ele em nome de Deus.